ali na Estrada de Bandeirante, ali, tinha ali, treinava ali, depois de um tempo que o Elal comprou aquele terreno. Sim. E virou o que é hoje. Chamaram ele de maluco na época, né? Imagina. Imagina. Tinha nada ali, mato, né? Pô, tá maluco? E hoje é um dos, se não for o melhor CT do futebol brasileiro. Visão. Tanto é que é o CT, nome é Jorge Elal. Jorge Elal. E ele tá vivo, ele recebeu homenagem Não, vivo, né? isso é uma E benção. normalmente eles fazem homenagem O depois que o cara grande morre. presidente da minha carreira, hein? Quem é o Crisan César de Oliveira Filho? Ah, moleque da Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu, com muito orgulho. Filho do seu Crisan com a dona Litinha. O nome da minha mãe era Moisés Lita, né? Então era melhor Litinha. Litinha. Naquela época juntava o nome do pai e da mãe, né? Meu pra avô dar uma- era Moisés, da minha avó Carmelita. E a primeira filha ficou Moisés Lita, mais conhecida na Baixada toda de Dona Litinha, que veio da Bahia para Nova Iguaçu. E o seu Crisan veio da Paraíba para Nova Iguaçu. Os dois se conheceram, casaram e eu nasci em Nova Iguaçu, mas tenho minha raiz também, minha origem do Nordeste, meu pai paraibano, minha mãe baiana. Então eu digo isso porque eu sou um cara, assim, família, simples, sei de onde eu vim, né? O que eu trabalhei e lutei com a ajuda de muita gente, para chegar onde eu cheguei, né? Eu saí de Nova Iguaçu, chinelo de dedo, pegando trem, ônibus, pegava o trem até a Central, depois Não pegava Uber, não? Pô, Uber. Tinha Uber nessa Porque hoje o pessoal só quer andar de Uber. Tinha nem celular, não tinha nada. Mas pegava ali o Japeri Central, lotado, de manhã, 4 da matina, tinha que chegar na Gávea às 7 horas, Fernando. Mas como é que tu foi parar no Flamengo? Tu já... Assim, Então, jogando peladinha lá na Nova Iguaçu, na Baixada, eu morava na rua Governador Portela, né? Mas no final, ali no meio ali, né? Da rua ali pro centro, tinha uma pracinha, Santos não tem até hoje, né? Mas hoje totalmente diferente, mas naquela época... show ali, essa pracinha. Naquela época ali tinha o parquinho Santos Dumont, né? A praça, o orfanato ali, tudo. E ali era o nosso reduto de brincadeira, da molecada, de soltar pipa, de jogar bola de gude, de brincar de pique, de polícia e ladrão. E ia peladinho, futebol. Na hora do futebol parava tudo, ninguém... Então, jogando ali, o Falafino, o professor Paulo César, mais conhecido como Falafino na Baixada, trabalhava no Correio, passando de bicicleta. Naquela época o Correio tinha aquela cestinha na frente, as cartas ali, e ele entregava as cartas. Parou para ver essa molecadinha jogando. E eu tava jogando ali, eu tinha 10 para 11 anos. E ele parou e ficou vendo os molequinhos jogar. Quando acabou o nosso futebolzinho, tá, já tinha que ir, tomar banho para ir pro colégio, entendeu, Pedrão? À tardezinha eu tinha que ir pro colégio. Eu estudava no período da tarde, né? E o Falafino se aproximou da gente ali e veio me perguntar, pô, eu tenho um time aqui de futebol, pô, queria te convidar. O moleque da Baixada, a gente já fica, Pô, maluco. quem é esse maluco? Qual é que é? Não, tem que falar com meus pais aí, então não sei o quê. Por coincidência, ele conhecia uns primos meus mais velhos. Acelerando para contar que a história é longa. Bom, pois bem, meus primos apresentaram para o meu pai, para o seu Crisan, pediu autorização. Esse time jogava sempre domingo. Aí vem uma história legal, porque esse time era de uma americana, Missy Heitman, que tinha um curso de inglês, não sei por que ela foi parar lá em Nova Iguaçu nessa época. E ela tinha um curso de inglês e era apaixonada por futebol e bancava esse time. O nome do time era ICBEU, que era o nome do curso dela, Instituto Cultural Brasil Estados Unidos. Olha aí. Eu tenho a camisa até hoje. Pô, tinha que ter trago. Eu tenho a camisa que eu jogava do time, guardadinha lá e tudo. Então, o Falafino era o treinador desse time e ela que bancava. Bancava, que eu digo assim, ônibus pra gente ir, porque a gente rodava a Baixada jogando. De um certo período, o Falafino, o colégio que eu estudava, o Monteiro Lobato, o colégio municipal, tinha uma quadra, e o Falafino também pegou essa quadra, bancado por ela, para fazer um futsal meio de semana. Então, a gente, quarta-feira, futsal não, futebol de salão. Isso, futebol de salão. E no domingo, jogo em algum lugar da Baixada. E o Falafino marcou um jogo contra o Flamengo, contra o Mirim do Flamengo, porque o Falafino tinha já um conhecimento em alguns clubes. Já tinha levado alguns jogadores, o Carlos Henrique do Marcha do Flamengo. Sim, o Quiquinho. O Quiquinho. Pra gente, o nosso parceiro Quiquinho, um beijo pra ele, meu ídolo, pô, jogava demais. Era o meu ídolo ali da Baixada, ele, o Pitito, os caras, porra. Que eu ia ver esses caras. E tinha o time de cima do ICBEU e eu era da molecada. Então a gente jogava e ficava vendo esses caras jogar. O Cula, o Arlindo,
a galera toda ali. O Francamente, a rapaziada de Nova Iguaçu. Cara, celeiro de craques, né, cara? Baixada Fluminense, naquela época, Nova Iguaçu era o 8º colégio eleitoral do Brasil, cara. Porque Belfort Roxo era Nova Iguaçu, Mesquita era Nova Iguaçu. Tá. Isso aí. Tudo era Nova Iguaçu. Queimados era Nova Iguaçu. Depois que foi emancipando, então agora Queimados é um outro município, enfim. Como Belfort Roxo também. Tudo era Nova Iguaçu. Então tinha mais de 2 milhões de habitantes, pô. Gente pra cacete. Aí ele ficou orgulhoso. Não, era lado. demais, era demais. Então, assim, rodando essa baixada toda, o Fala Fino, né? Descobrindo esses talentos ali, a rapaziada. E ele marcou esse jogo contra o Flamengo. E nós fomos pro 21º quartel do Exército de São Cristóvão. Porque o Flamengo Mirim, você sabe muito bem, Sim. não tinha CT, não tinha nada. A gente da base, para treinar na Gávea, treinar mesmo no campo da Gávea, quando o profissional não tá lá, o sub-20 não tava, ia descendo. Até chegar no Mirim, imagina, no infantil. Então a gente treinava em São Cristóvão, Bom Sucesso, Ilha do Governador, onde é o Ninho hoje, antigamente, ali na Estrada de Bandeirante, ali, tinha ali, treinava ali, depois de um tempo que o Elal comprou aquele terreno. Sim. E virou o que é hoje. Chamaram ele de maluco na época, né? Imagina. Imagina. Tinha nada ali, mato, né? Pô, tá maluco. E hoje é um dos, se não for o melhor CT do futebol brasileiro. Visão. Isso aí. Tanto é que é o CT, nome é Jorge Alau. Jorge Elal. E ele tá vivo, ele recebeu homenagem Não, vivo, né? isso é uma E benção. normalmente eles fazem homenagem O depois grande que o cara morre. presidente da minha carreira, hein? É. Porque eu lá, molequinho na base, ele já acreditava em mim. Já falava, ia ver jogo da base, falou, se esse vai virar... Que Seu legal. Jorge isso. Elal, seu Jorge Elal. Claro, Márcio Braga também, maravilhoso e tudo. Mas o Jorge Elal, assim... Enfim, aí esse jogo aconteceu, a gente chegou numa Kombi, tudo espremido dentro da Kombi, o time todinho. O Flamengo chegou no ônibus e tal, os moleques descem naquela época, não era ainda a camisa azul da Adidas e Sim. tudo. Era uma camisa vermelha e preta mesmo, parecia de jogo, mas treinava com short azul e meião azul. Os moleques desceram com aquele uniforme, a gente tremia, né? Mas ao mesmo tempo a gente, pô, eu quero um dia descer desse ônibus aí com esse uniforme. Botei na minha cabeça, hoje é o dia. Hoje é a decisão da minha vida. Quantos anos? Tinha 11 anos. Depois de um período ali, metemos 3-0 no Flamengo. Fiz gol, arrebentei. E aí, sabe quem era o treinador? Do Mirim, do Flamengo, daquela época? Quem era? Tô falando de 1979. 79 e 80. Né? Carlinhos. Caraca! Carlinho Violino. Professor Carlinhos. Ele era o treinador e aí ele bateu o olho, Pô, que ele ali era Não. monstro, né? Um professor na acepção da palavra. Que Deus o tenha também. É um paizão meu no futebol, o professor Carlinhos, porque foi ele que me aprovou. Fala Fino, pô, parceiro até hoje, me deu essa oportunidade de eu ir lá para fazer. Se o Fala Fino não marca esse jogo, não ia me ver. Não sei se mais para frente aconteceria, não sei. Mas assim, o Fala Fino marcou esse jogo e foi a oportunidade do professor Carlinhos me ver. E, ó, eu quero esse. A gente começa e pagava teste. Não foi logo de... Sabe como é que é naquela sim, época? Sim, claro. Então, a minha... Eu não fui para uma escolinha do Flamengo, eu não fui um olheiro que ficou me olhando. Né? Foi um jogo, o treinador mesmo do time me pensou e eu fui fazer teste com o time já principal do Mirim, treinando na Gávea. O Wallace, Valtinho, a galera Caraca. toda. Porrada comendo. Não, o futebol era mais É. físico, vamos dizer assim. Né? Fiquei um mês nesse teste, pum, aprovado. Aí vai o papel da federação para casa, para o meu pai assinar, para você ser federado. E aí eu pego aquele uniforme, que eu falei, um dia eu quero descer com esse uniforme, lembra? Eu falei. Aí, porque naquela época você pegava e trazia para casa, você lavava em casa. Caraca. Não tem essa mordomia de... Tá tudo prontinho, Não, arrumadinho. não. Você levava meião, short, camisa, te dava um kit por um período, quando tava ficando suado, aí trocava. Mas eu trazia para casa, minha mãe que lavava, secar rapidinho para no outro dia levar de novo. Caraca, que loucura. Era assim. E aí começa a minha trajetória no Flamengo ali, aí Mirim, passo para... E é uma luta, né? Porque a cada momento de você mudar de categoria,
chega muito jogador fazendo teste, você tem que ter provado nesse período para você subir de categoria. Isso aí. Isso Pô. aí. A gente tem que ver que você tem potencial pra jogar na E categoria. eu de batendo cima. aquela nervosismo, né? Pum, passei pro infantil. Aí tive outros treinadores importantíssimos na minha carreira. Silva Batuta, pai do Valtinho do Wallace. Fundamental também. Aí depois eu encontro o professor Carlinhos, que também foi subindo de categoria, né? Como treinador. Mas antes disso tem o professor Valinhos, Dida, Dida, Valinhos também. professor Valinhos, Tuninho Barroso, a galera toda ali. Tuninho Barroso foi teu Foi treinador? meu treinador no juvenil. Caraca, ele foi meu treinador no juvenil. Foi. E um dos melhores times nossos de base, o Tuninho era o treinador, Tuninho Barroso. Fomos campeão carioca ganhando os 3 turnos consecutivos. O time era Neneca e Milagres. O Neneca hoje mora agora ele não está mais no Catar, não. Ele está num outro país lá. Ele é treinador de goleiro fora. O Milagres foi goleiro do América Mineiro. Sim. E hoje é treinador. Gessimar, na lateral direita. Aldair Zé Carlos 2. Malhadinho na lateral esquerda. Jogava demais. Que era disputa ele e Leonardo na base. Valtinho de volante. Índio, que era filho do Índio, um jogador famosíssimo do Flamengo também dos tempos atrás. E eu. Não, era Zé Ricardo. Não o treinador. O Zé. O Zé Ricardo que jogou no profissional do Flamengo. O Antônio Lopes até, quando lançou, ele botou ele de volante. E o ataque era Alcindo, o Wallace e eu. Caraca. Esse time de juniores, campeão 85. Campeão carioca, Pancado maravilhoso. Então, é uma trajetória para mim, até chegar ao profissional. Eu subi em 85, mas eu tinha 18 anos, né? Então, o Joubert que me subia, eu treinava com o profissional e tal, e me familiarizando, encaixando, aprendendo. Mas eu venho jogar mesmo meu primeiro jogo, que inclusive vai completar agora, sábado, dia 9 de março. Tu lembra da data? 9 de março de 1986, meu primeiro jogo, no Caio Martins. Foi no Caio Martins esse jogo, contra o Mesquita. Da tua terra. E eu entro no segundo tempo, entrei ainda no primeiro, que o meu grande ídolo também, Adílio, se machuca e eu entro no lugar dele, Caraca. no jogo. Tu entrou no lugar do Adílio. O Adílio, cara. Sem responsabilidade Pô, nenhuma. e eu amava, né? Eu ia pro Maracanã pra ver o Adílio ali, quando ele caía na esquerda, vinha balançando, perninha direita dele, levando uma habilidade monstro. Ponta já do lado oposto. Que a galera O meu primeiro ídolo, assim, era o Júlio César Urigueli, que eu tinha jogos contra o Vasco, ele contra o Orlando Lelé, o lateral direito. Porra, eram uns duelos e ele... O apelido vem Urigueli do Mágico, né? Que entortava Sim, a colher, sim, entortava. garfo, né? E Garfo. ele era um ponta que entortava todo mundo. Eu era fãzão, sou ainda. E hoje eu tenho o prazer de chamar de meu amigo, né? Mas quando eu vejo Adílio e vejo o Júlio César, Caraca. reverência total. Pô, que maneiro.